Bem-vindos ao Pode Mais, Vida Financeira, o podcast do SD Positivo. Aqui, nossas IAs analisam o artigo publicado no site SD Positivo, apontando as melhores estratégias para o seu bolso. O título do artigo de hoje é Mesada, o primeiro contrato com a realidade. Essa frase, mesada sem regra vira patrocínio, é super provocativa, na verdade, e ela acerta em cheio num dos maiores erros que a gente vê acontecendo dentro de casa. Pensa bem, quando simplesmente transferimos dinheiro sem nenhum critério, sem combinar o jogo e sem regras, a gente não está educando financeiramente. Na verdade, estamos só criando uma espécie de patrocínio que, no fim das contas, adia problemas em vez de resolver. A transferência de dinheiro por si só perde toda aquela função educativa e afasta a gente do objetivo principal, que é justamente ensinar a lidar com os recursos. E para destrinchar esse assunto, a nossa jornada de hoje passa por 5 etapas rápidas. Começamos com o laboratório de decisões, passamos pelas regras práticas e o valor do erro, até chegarmos ao reflexo no mundo corporativo e, por fim, a comportamento e liberdade financeira. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O laboratório de decisões. Vamos redefinir o que a mesada realmente representa. A verdade é que existe um contraste gigante de conceitos aqui. Muita gente acha que mesada é um benefício, um prêmio por bom comportamento ou até uma extensão do amor dos pais. Mas não é nada disso. Na prática, ela é literalmente um laboratório de decisões. É o primeiríssimo contato estruturado com o mundo real do dinheiro. E olha, isso não é só teoria bonita, não. Pesquisas da OCDE sobre educação financeira provam que quem aprende a gerenciar recursos limitados ainda na infância desenvolve hábitos muito mais sólidos de poupança na vida adulta. O foco nunca foi simplesmente dar dinheiro, mas sim criar um ambiente seguro onde seja possível treinar aquela escolha difícil entre gastar agora ou guardar para depois, entre o impulso e o planejamento. Parte 2. Regras práticas da mesada. A teoria é maravilhosa, mas como a gente coloca esse laboratório para funcionar dentro de casa de forma eficaz? Uma dúvida que sempre aparece é sobre a idade certa para começar. Bom, não tem uma ciência exata cravada em pedra, mas existe um princípio fundamental. A idade ideal gira em torno dos 6 ou 7 anos. Sabe por quê? É nessa fase que a chavinha vira. A noção básica de troca, valor e consequência começa a fazer sentido e deixa de ser tão abstrata. Antes disso, o conceito de dinheiro e planejamento a longo prazo ainda é complexo demais para ser compreendido. E para que isso funcione, a gente precisa de regras claras do jogo. Primeiro, o valor em si não é o que educa. O processo é. A quantia precisa ser suficiente para permitir escolhas, mas limitada o bastante para exigir uma decisão. Se sobra sempre, não ensina. Se falta sempre, também não. Segundo, a distribuição tem que ser certinha, periódica. Terceiro, e essa dói na alma, sem reposições antecipadas. Se o dinheiro acabar no primeiro dia, a vontade de ajudar é imensa, mas repor essa grana destrói a principal lição, que é arcar com a consequência. E quarto, a mesada nunca deve ser atrelada a responsabilidades básicas como estudar ou arrumar o quarto. Isso é obrigação, não serviço pago. Misturar essas coisas bagunça totalmente a relação com o dinheiro. Parte 3. O valor do erro. Chegamos a uma das partes mais desafiadoras, mas absolutamente vitais desse processo todo. Aprender a falhar. A gente precisa mudar de vez a nossa visão sobre a frustração. Da mesada não é sobre evitar que a criança fique frustrada, de jeito nenhum. É sobre ensinar como lidar com ela. A frustração, nesse contexto, é aquele choque de realidade de que o dinheiro acaba, de que não dá para ter tudo ao mesmo tempo e de que o impulso custa caro. O papel de quem orienta não é impedir o tropeço, mas estar lá logo depois da queda para perguntar, refletir junto e ajudar a entender o que deu errado. Isso sim desenvolve consciência. E o contraste aqui é gritante. Gastar tudo no primeiro dia e ficar zerado é um erro? Com certeza. Mas errar faz parte do aprendizado. E a matemática da vida é implacável. É 1000 vezes melhor aprender essa lição perdendo R$ 50 na infância do que acumulando uma bola de neve de R$ 5.000 em dívidas no cartão de crédito lá na vida adulta. Errar cedo sai inacreditavelmente barato. O impacto no bolso hoje é pequeno, mas o impacto comportamental positivo é gigantesco e dura para sempre. Parte 4. O reflexo no mundo corporativo. Vamos dar um passo para trás e sair do ambiente doméstico para ver como tudo isso bate lá no mercado de trabalho. O artigo levanta uma reflexão socrática muito profunda.
Hoje, a gente vê as empresas investindo pesado em programas de bem-estar e saúde mental, mas fazem de um ponto desconfortável. Como é possível falar de bem-estar genuíno se habilidades básicas da vida, como autocontrole, gestão de impulsos e lidar com a frustração, nunca foram ensinadas lá na base? Sem essa fundação sólida, fica quase impossível ter estabilidade emocional ou produtiva no ambiente de trabalho. E o raciocínio continua. Como cobrar planejamento financeiro e cumprimento de metas de um profissional que passou a vida toda agindo no impulso e nunca aprendeu a escolher? Muitas vezes, o RH fica tentando apagar incêndio no escritório, lidando com um problema que é estrutural e muito antigo. Aí, os programas de bem-estar acabam virando só band-aids para feridas comportamentais profundas, e a empresa fica apenas reagindo ao descontrole em vez de realmente promover um bem-estar sustentável. Finalmente, parte 5. Comportamento e liberdade financeira. Vamos amarrar tudo isso e ver o impacto prático dessa jornada. No fim das contas, a mesada tem muito mais a ver com o comportamento humano do que com a matemática. Ela é uma ferramenta educacional poderosíssima de organização e disciplina. O objetivo final de todo esse laboratório nunca foi treinar alguém para ser apenas um gastador ou acumulador de coisas, mas sim formar indivíduos que saibam analisar cenários, priorizar e fazer escolhas melhores. Uma mesada bem aplicada não cria meros consumidores, ela cria decisores. E para encerrar a nossa análise, deixamos essa frase que resume tudo perfeitamente. Decisores constroem liberdade. No longo prazo, essa capacidade de tomar boas decisões constrói uma autonomia que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Este artigo faz parte da série Educação Financeira com SD positivo, criada para inspirar mudanças concretas em sua relação com o dinheiro. Fique ligado e confira os próximos temas para fortalecer ainda mais a sua saúde financeira ao longo do ano.